irmãos abrir a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 9, vamos concluir o capítulo 6 de Hebreus, 9 a 20. O texto vai falar sobre encorajamento e também de promessas para a vida cristã. O capítulo 6 iniciou com uma advertência terrível quanto à questão da progressão da fé que os hebreus estavam deixando de fazer. Eles estavam demonstrando uma imaturidade espiritual, uma imaturidade na fé. E essa imaturidade os levaria e estava levando-os a correr perigos espirituais. Os perigos espirituais se davam quando ele, apesar de ter conhecimento da verdade, apesar de ter a experiência de viver num ambiente onde se pregava a palavra, a boa palavra de Deus, onde eles viram os poderes sendo feitos, milagres, prodígios pelo Senhor. Ele relata então que mesmo assim, se eles mantiverem, se afastarem, apostatarem da fé, demonstram que eles na verdade não veriam, convertidos verdadeiramente. Após dada essa advertência, o apóstolo, o autor da carta aos Hebreus, vai agora mostrar um outro lado, que é o encorajamento, para que os crentes verdadeiros não desanimem diante das lutas e situações adversas que porventura enfrentam na vida. Esses encorajamentos são para aqueles que de fato vão perseverar, vão continuar. Não diz respeito àqueles que apostatarão, conforme nós já vimos, e que não retornarão à vida espiritual ou não continuarão realmente na caminhada cristã. Aqui, então, ele se volta para o momento de encorajar, depois de mostrar, e talvez aqueles irmãos, ao ouvir aquela palavra dura, no que diz respeito à situação daqueles que estavam apostatando da fé e de que não estavam progredindo na fé, eles agora vão ser encorajados a permanecerem, e aí, para quem de fato está na fé, vai continuar. Veja como ele se dirige a eles. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, aí chama de amados, para os irmãos se sentirem, somos amados. Estamos persuadidos, ou seja, convencidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. A maneira que ele fala é a advertência que ele havia dado. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda serves aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Olha que encorajamento maravilhoso este feito aqui. Os irmãos estavam agora sendo amados pelo apóstolo que escreve essa carta, dizendo, considerados eles amados, estavam sendo persuadidos, estavam sendo convencidos de que aqueles irmãos que ali estão são verdadeiramente crentes, aqueles que de fato tiveram as suas vidas transformadas. Estes vão demonstrar essa transformação como? Pelo viver. O viver dele vai ser exatamente o atestado de que eles foram alcançados por aquela graça de Deus e transformados. Não é à toa que nós fazemos o link com a fala do próprio Jesus, que disse àquele que eram fariseus, religiosos, apenas de aparência, Jesus disse, olhe, pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto se conhece a árvore. Se der um fruto bom, aquela árvore está bem cuidada, está bem alimentada. Mas se der um fruto ruim, alguma coisa não está certo ali, alguma coisa está faltando, algum nutriente, alguma coisa naquela planta que o fruto não deu certo. Então, é assim a vida cristã. Se você estiver cultivando a sua vida corretamente, como Deus quer que seja,
atendendo às orientações da palavra de Deus, da boa doutrina, da sã doutrina, não tem como dar errado. Você vai progredir, você vai desenvolver, você vai demonstrar que, de fato, o que aconteceu na sua vida foi uma transformação. A palavra de Deus penetrou em seu coração, o Espírito de Deus lhe encheu. E você, cheio do Espírito, demonstra essa transformação. E aí você vem o ânimo, vem a satisfação, vem a alegria de servir ao Senhor, atendendo a tudo aquilo que a palavra de Deus já diz. Salmo 100, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então essa convicção de que de fato somos o povo de Deus nos leva à perseverança e, consequentemente, ao trabalho, ao servir de maneira diligente. Como ele diz aí, ele diz: olha, desejamos, porém, que vocês continuem cada vez um de vós demonstrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. A mesma diligência. Ou seja, até o fim. Não pode chegar no meio do caminho e se entregar. Não. Permaneçam firmes. E ele diz, mostrando a mesma diligência. Ou seja, pressupõe que aqueles irmãos ali já estavam diligentemente seguindo o caminho da fé, o caminho da vida cristã, de maneira como o Senhor requeria. Então o apóstolo diz, olha, quero e desejo que vocês continuem, progridam mais e mais, até o fim, para que se confirme a plena certeza da esperança. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança está em Cristo. O próprio Paulo diz lá na carta aos Coríntios, olhe, se a nossa esperança em Cristo se limitar a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança não está nesse mundo, a nossa esperança está no porvir. E Cristo, de fato, garante isso. Ele garantiu porque na sua estada aqui nessa terra, quando ele estava partindo, ele disse, eu vou, mas vou preparar lugar para vocês. E em outra ocasião ele disse, olha, eu vou, mas eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim. Então Jesus está conosco diariamente. E nós que estamos nessa caminhada, perseverando, vamos ter a certeza da esperança que temos hoje. Essa certeza vai cada vez mais se confirmando. É onde você vai desfrutar da graça, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da restauração da vida. Por isso que Davi orou, dizendo, restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Porque, de fato, quando nós cometemos um pecado, isso traz uma tristeza e perde-se aquela alegria de estar salvo. Mas quando recebemos o perdão de Deus, volta aquela alegria de estar salvo, aquela alegria de saber que estava perdido e o Senhor lhe conduziu a uma vida nova, a uma transformação. E por isso, e isso tudo é baseado, esse encorajamento que ele está dando aqui, é baseado em promessas. Ele termina aí, em primeira parte do texto, dizendo, pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Herdam as promessas. As promessas, elas certamente irão se cumprir, conforme o Senhor Deus promete, mas elas irão se cumprir mediante também aqueles que vão andar de acordo com a vontade do Senhor. Veja que ele adverte dizendo, olha, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. E aí ele vai usar dois exemplos agora na sequência, duas ilustrações, para mostrar essa questão da promessa, como ela é firme, como ela é imutável, as promessas do Senhor. Veja, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E isso o Senhor fez a Abraão, a promessa, jurando por si mesmo.
O que Deus jurou foi: olha, eu vou certamente te abençoar, Abraão, e vou também multiplicar a sua vida, a sua descendência. Então, isso foi da parte do Senhor, irmãos. Por isso que é imutável, porque essa promessa veio do Senhor, jurada por Ele mesmo. E assim, diz o texto, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Olha só, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade, ou seja, aquilo que não muda, a consistência, a firmeza do seu propósito, o que ele fez? Ele se interpôs com juramento. Para quê? Mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa parte final nós vamos estudar no capítulo 7 aí, que já segue, vai se aprofundar nessa questão dessa ordem de Melquisedeque, mas o que queremos trazer realmente é essa questão da promessa para a vida cristã. Fomos encorajados a permanecermos firmes, diligentes na esperança que temos no Senhor Jesus. E agora temos a promessa feita para que de fato não desfaleçamos, porque a promessa que foi feita, ela foi feita pelo próprio Deus, e Ele jurou por si mesmo. Portanto, não há falha nessa promessa. Não vai haver nenhum milímetro sequer de falha nessa promessa. Ela vai ser a garantia de que, de fato, meus irmãos, nós conseguiremos chegar até o fim. É por isso que os estudiosos, os teólogos, quando eles formularam a doutrina da perseverança dos santos, eles mostraram exatamente isso. Essa perseverança nossa, dos santos, é a perseverança do Senhor por nós. É a garantia de que, de fato, você que começou a sua vida cristã, um dia da sua conversão a Deus, a Jesus, vai garantir a você essa condição até o fim. Você não vai desfalecer. A fé, por isso que a fé é dom de Deus, essa fé que é dom de Deus, ela vai estar em você, alimentando essa esperança, vai estar garantindo essas promessas se cumprir, porque é pela fé que o justo agora vive, é pela crença nas promessas do Senhor. Por isso que nós podemos dizer, firme nas promessas do Senhor Jesus, eu cantarei louvor ao meu Criador, fico pelo século do seu amor, firme nas promessas de Jesus, conforme diz o hino. Então, meus irmãos, que estejamos sim a afirmar a nossa vida nas promessas feitas pelo Senhor, não nas promessas dos homens, não naquilo que os homens podem tentar garantir a você, porque ninguém pode garantir nada do ponto de vista humano, mas do ponto de vista espiritual, o Senhor Deus garante. E é certo que você e eu, todos nós que aqui estamos, crentes no Senhor Jesus, encorajados por essas palavras, vamos caminhar firmados nessas promessas. Não desfaleçamos jamais, firmemos nossos passos. E quando estivermos sendo atacados pelos nossos inimigos que temos, que vão trazer situações para desanimar, que vão provocar a nós para desanimarmos na nossa carreira cristã, o que devemos fazer? Reagir.
Lembrar que a nossa promessa foi feita pelo Senhor, que está guardada e firme. Olha que expressão bonita essa aqui do Salmo, do versículo 19, a qual temos por âncora da alma, segura e firme. É âncora da alma. O que é uma âncora? É aquele instrumento, né, usado para fazer o quê? Quando lançado a âncora. Para que serve a âncora? Para segurar, para que não saia do lugar o navio. Para fixar. Ou seja, é a segurança de que o navio vai ficar ali, ó, que o mar, ainda que revolto, as ondas batendo, mas se ele estiver ancorado, ele não vai sair do lugar. Está firme. É isso que a comparação que está fazendo. Olha, qual é a firmeza da sua alma? Qual é a segurança da sua alma? Está em Cristo realmente. Se você estiver em Cristo, conforme nós até cantamos e lemos, nenhuma condenação há. Então vejam, não tem essa de dizer, olha, eu sou cristão, eu sou de Cristo, mas veja, não consegui suportar, tamanho foi o pecado A, B ou C, e o pecado veio e me tirou, o diabo veio e me arrancou de Jesus. Quem estiver na âncora de é Cristo, o diabo não pode tirar de você, porque essa segurança o cristão verdadeiramente tem, de saber que estando em Cristo não vai ser as ondas do mundo, as tragédias, os ataques dos inimigos que temos, que vai nos tirar essa condição. Graças a Deus por isso. Podemos dizer, louvado seja Deus, porque Ele nos dá esta condição de estarmos firmes, ancorados em nossa alma, porque estamos seguros e firmes até o fim. Por isso que Jesus falou, todos aqueles que o Pai me deu virão a mim. E Jesus disse, todos que virem a mim, de modo nenhum lançarei fora. É a segurança, é a âncora que temos da nossa alma. Estamos ancorados em Cristo, assegurados por Ele, de que jamais perderemos a nossa salvação. Salvação esta que recebemos dEle. Esta salvação, estou falando, a salvação genuinamente feita, ocorrida na vida de todos aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Não estou aqui levando em conta aqueles que aparentemente se fizeram de salvos, aqueles que se disseram ser salvos pela sua própria decisão. Eu resolvi, eu quis, foi eu que quis, por isso que eu estou salvo hoje. Esses aí provavelmente vão se decepcionar na sua caminhada, na sua trajetória. Quando se depararem e perceberem que não estão ancorados em Cristo, eles não vão suportar. É os que vão se perder, é os que vão ficar pelo caminho, mesmo que porventura tenham convivido num ambiente cristão. Mesmo assim, é o que aconteceu com os versículos anteriores do texto que lemos, que estudamos. Ele diz, é impossível renovar de novo essas pessoas, porque vão blasfemar, vão rejeitar Jesus, vão dizer, quantas pessoas nós já encontramos por aí afora, dizem, já fui crente. Quantas pessoas já interpelaram algum de vocês, dizendo, e você ainda é crente? Porque essas pessoas não entendem que o ser crente não é uma opção pessoal de alguém. Não. O ser cristão é uma graça de Deus que concede, e feliz, bem-aventurado são esses que de fato receberam esta graça vinda de Deus e crer no Senhor e estão vivendo a sua vida hoje ancorados em Cristo Jesus. Feliz, é bem-aventurado. É diferente daqueles que viveram apenas um momento da religiosidade, uma aparente religiosidade. É diferente. É possível acontecer, acontece muitas vezes com várias pessoas, de viver a vida
aderir, digamos assim, né, a determinada denominação ou determinada igreja, né, conviver, passar um tempo e depois vão embora. Como nós vimos na parábola do semeador. Há sim essa possibilidade. Dois tipos de gente que vem, abraça o Evangelho, gosta da palavra, olha como é bom. Mas aí o que é que a Bíblia diz? Os cuidados deste mundo, a fascinação das riquezas, a superficialidade porque não cria raiz, afasta, continuam perdidos, mesmo sabendo a verdade, mesmo tendo provado a boa palavra de Deus, mas continuam perdidos. Só há um coração convertido lá na parábola do semeador, que é aquele que recebe a palavra e frutifica. Ou seja, é o que verdadeiramente foi transformado. Esse é o crente que, de fato, a Bíblia fala. São estes que encorajados são para viver a sua vida cristã, que verdadeiramente recebeu em Cristo Jesus. São estes que vivem pelas promessas do Senhor, que são incomparáveis, que são imutáveis e que vão manter a nossa perseverança. Você pode dizer, será então que se tiver um crente desanimado com a situação, será que ele não é crente mais? Não. É possível que um crente se caia por um momento da situação, da graça, digamos assim, a expressão essa usada pelos nossos símbolos de fé, da confissão, o estado de graça. É possível um crente cair? Sim, é possível. Mas esse crente que caiu do estado de graça perdeu a salvação? Não, não perdeu a sua salvação. A sua salvação está garantida em Cristo. Então, se alguém, porventura, sendo crente, for cair num desânimo, numa frieza espiritual, que é relatado nas Escrituras, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todo esfriará, se possível até dos eleitos, se possível fosse. Então, veja, se cair e ficar frio, mas existe todo um instrumento dado pelo Senhor para reavivar esse coração, essa alma. Há uma ação do Espírito, há a igreja, há a conversa, há o apoio, há a busca, vai ter todos os meios ser utilizados para que a pessoa, a pregação, para que a pessoa seja despertada. E aí ela possa retornar, ela possa voltar, e ela mesma vai contar a história, dizendo, olha, passei por essa situação, mas graças a Deus o Senhor me restaurou, a alegria voltou, a satisfação em estar na igreja voltou, eu estou agora servindo ao Senhor. Ela mesma vai contar a pessoa. Mas, caso isso não aconteça, aí sim, se a pessoa decair do seu estado, eu era crente, mas aí de repente eu apostatei da fé. Eu não creio mais em Deus, eu não creio mais em Jesus, eu não acredito mais no Evangelho, aí é apostasia. Aí, nesse caso, da apostasia, que vai gerar aquele pecado que é imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo, nesse caso aí sim, não tem o que se fazer não. Mas no caso da pessoa que caiu, esfriou por alguma situação, ainda há esperança. Ainda há esperança. Por isso que a gente intercede, ora, pede, que Deus tenha misericórdia. Né? E a gente vê o caso de Davi e tantos outros personagens bíblicos, homens que caíram, mas foram restaurados. Homens que caíram, mas não perderam a sua salvação. Homens que demonstraram temor a Deus, mesmo quando estavam na queda. E é aí onde está a diferença. Porque tem gente que gosta de usar o argumento, diz, olha, Davi fez isso, fez... Sim, mas Davi, ainda que tenha pecado, como nós também pecamos, mas ele não ficou assentado no seu pecado, satisfeito com o seu pecado, não. É tanto que ele depois relata lá no Salmo 32, enquanto eu calei os meus pecados, eu sofri, os ossos doeram, sentiu na carne, até que ele confessa, e ele sente o alívio, e a graça de Deus o alcança e o restaura. Então é diferente daqueles que, ao negarem a sua fé,
ao partirem para uma situação de apostasia, realmente esse não tem como voltar de novo. Por isso que Deus continua sendo misericordioso, Deus continua sendo amoroso, Deus continua sendo bondoso e Deus continua sendo justo. Por isso que, se alguém esfria na fé, mas for alcançado e for eleito de Deus, o Senhor vai trazê-lo de volta, vai restaurá-lo, vai trazê-lo para que ele se sinta alegre e feliz novamente e confiante naquilo que o Senhor Deus dá em sua palavra. Porque tudo isso, irmãos, essa condição, esse encorajamento, essas promessas, todas elas estão na pessoa de Cristo. Quem está em Cristo, por isso que a palavra de Deus afirma, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Quem está em Cristo está ancorado. Quem está em Cristo não há condenação. Quem está em Cristo está salvo da condenação que já está posta. Sem Jesus, já está condenado. Com Cristo, está salvo. Não há mais aquela condenação. Por isso que o crente, quando peca, arrepende-se, confessa e deixa. E aí a palavra de Deus diz, alcança a misericórdia do Senhor. E continua sendo assim, e continuará sendo assim. Até a gente partir desta vida, a vida vai ser assim. Aqui e acolá, mas busquemos a progressão da fé. Continuemos firmes, não desanimados, não abalados. A esperança está posta. Estamos gozando da âncora da alma. Deus não pode mentir, é impossível que Ele minta, Ele garante isso. Diz o texto, é impossível, coisas imutáveis. A escolha de Deus quanto ao seu povo é imutável. Ninguém pode desfazer daquilo que Deus fez na eternidade. Deus escolheu o seu povo desde antes da fundação do mundo. Isso é imutável. Ninguém vai deixar de ser salvo daqueles que Deus escolheu. Por outro lado, ninguém vai ser salvo se Deus não escolheu. Pode ter certeza disso. Isso é uma coisa definida na eternidade. Por isso que não cabe a nós adentrarmos a discussões. Né? Tem gente que gosta de debater isso, querer... Não, veja bem, não é assim. É assim que Deus disse, eu escolhi, o povo que eu escolhi. Quando Ele envia Jesus para salvar quem? Todo mundo? O seu povo. Está lá no texto. Nascimento de Jesus veio para salvar o seu povo. De quê? Dos pecados deles. Então, você sinta-se hoje feliz e bem-aventurado, porque você, se está salvo em Cristo, saiba que Jesus veio fazer exatamente isso que você hoje desfruta, da sua salvação. E nisso você tem que estar ancorado, na certeza das promessas feitas pelo Senhor, que lhes trouxe a salvação e que agora você não só lhe salvou, como também transformou a sua vida. Por isso que Paulo roga aos irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se apresentem diante do Senhor, porque Ele, de maneira santa, né, para usufruir da graça, da bondade, da vontade de Deus, transformando-se pela renovação da mente. Então não é para ficar parado, estacionado, já estou salvo, pronto, agora não preciso fazer mais nada. Claro que precisa. Tenha toda a vida cristã para ser vivida. E nesse viver cristão é que vai ficar evidente os que de fato foram verdadeiramente transformados pelo Senhor, os que de fato vão atestar pela sua condição de vida que, olha, aquele foi escolhido de Deus. Pelos frutos se conhece a árvore. Eles estão vivendo de acordo com a vontade de Deus. Não se entrega a uma vida de pecado. Eles correm do viver longe do Senhor, mas querem viver perto de Deus. Eles amam a palavra do Senhor. Eles estão reunidos constantemente em oração, estão reunidos para louvar a Deus, estão reunidos para adorar o Senhor. É a igreja, é o corpo de Cristo. E todo cristão, ele sente prazer nisso.
Todo crente tem a alegria de dizer: olha, faço parte da igreja do Senhor Jesus, eu estou servindo ao Senhor. Tem várias igrejas, mas hoje aqui na nossa igreja presbiteriana, e tem outras mais, mas estou servindo ao Senhor, e servindo com alegria, para que assim estejamos encorajados a viver a nossa vida como o Senhor quer que vivamos, e também garantidos pelas promessas do Senhor. Continuemos, irmãos, como nós vamos ver aí à frente, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Que Deus assim nos abençoe. Ó Deus, obrigado, Pai, por este dia, por esta palavra encorajadora, pelas tuas promessas que faz em sua palavra. Ó Deus, abençoa a tua igreja aqui presente nesta manhã, que sintamos, ó Deus, do Senhor este encorajamento, que partamos, ó Deus, do Senhor mesmo, como tem feito, a alegria em nós de servir ao Senhor. Abençoa, Deus, a tua igreja, abençoa o teu povo, os jovens, as crianças, os homens, as mulheres, os idosos, e que todos, ó Deus, sintamos animados pelo Senhor para fazer a obra que é tua, e assim encorajados vivamos assegurados pela âncora das nossas almas, que é Cristo o Senhor. É no nome dele que nós assim oramos. Amém e amém.